Você tem Bitcoin, criptomoeda, alguma coisa assim ou nada? Não tem, me desculpa, você é jovem, mas eu... Eu não tenho nada também. Não, você é jovem, que eu falei, porque às vezes o jovem gosta. Mas eu acho que, cara, tem essa desregulamentação, pra mim se pode lavagem de dinheiro e tal. Assim, eu acho que é um caminho, existe, vai existir cada vez mais, mas do jeito que ele é feito eu não concordo, não gosto. Eu acho que tem coisas que pra elas serem disruptivas, elas podem ser, mas dentro de certas regras. Essa coisa tão maluca aí que pode lavar o dinheiro do PCC todo aí num negócio desse, sem controle. Como que você lida com fatores macroeconômicos? Você leva isso em consideração ou é bottom-up e ignora isso? Porque no Brasil é difícil, né? É difícil, mas assim, a gente olha especialmente a parte do endividamento, né, da responsabilidade, dos investimentos que a empresa tem que fazer, é a Selic pra lá, pra cá, o que tá acontecendo. Acho que é o que mais machuca, né, todo mundo, mas a gente não largamos ela pra lá não, a gente fica ligado nisso sim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das grandes referências capixabas no que tange empreendedorismo e investimentos. Simone, muito obrigado por aceitar esse convite, é um prazer ter você aqui conosco. E o podcast sempre começa da mesma maneira. Quem que é Simone Kepp no mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender mais aí. Olha, Simone Kepp, desde nova eu venho, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho quase que uma inquietação muito grande, e minha inquietação, ele meio que me leva a sempre buscar a minha felicidade. Isso é uma coisa que eu não abro mão, né? Então eu iniciei no comércio, formei direito, iniciei no comércio, enfim, franquias com a minha irmã. Depois meu pai falece, eu vou para dentro das empresas de família. Depois eu faço cisões lá dentro, depois numa sociedade, numa outra. E desago em 2016 numa empresa que eu criei, a Lion Investimentos, né? Lion Capital, participação em investimentos e tal. E aí a gente começa uma trilha de fazer investimentos, buscar empresas que nos tocassem, né? Que de alguma forma... eu vi esse modelo num sócio que eu tive muito grande, claro que ele fazia isso em larga escala e de altíssimo nível, que era meio que você buscar aquela competência que você tinha, ok, você estava lá no seu negócio. Quando você se interessasse por alguma empresa, você tinha que ter alguém com essa competência, enfim, lá dentro. E aí aquilo ali você acoplaria, enfim, esse seu desejo ali, naquela, né, de estar naquele negócio, mas com alguém que dominasse isso. E foi. Tivemos erros, acertos e chegamos até aqui. Não, e legal esse ponto, e é bacana que eu até ia fazer uma pergunta nesse sentido, porque hoje você participa de diversas empresas de vários segmentos diferentes. E olhando para trás, eu queria entender quando que você percebeu ou se motivou a entender que fazia sentido estar participando de vários negócios e não focar em um só único, assim, porque é uma pergunta e uma decisão que a pessoa tem que tomar, e muitas das vezes a pessoa fala, poxa, é melhor você focar em uma coisa só e tal, eu sou mais do outro perfil. De onde que você tirou essa inquietação e por que mexer com vários negócios? Teve um momento lá atrás, assim, acho que uns 20 anos atrás, que ficou meio moda o seguinte, você tinha o seu negócio de família, seu negócio tradicional, mas você tinha que olhar um outro negócio também. Era uma forma até aquela diluir risco e, enfim, olhar para outro negócio, crescer uma outra vertical ali. Isso ficou um pouco, assim, em evidência lá. Algumas empresas fizeram isso, ampliaram o seu leque de negócio, saindo do core business ali, principal que se fazia. Mas eu fui além, eu acho. Eu acho que justamente essa minha inquietação, essa minha vontade de saber um pouco de várias coisas, eu falo que o coração tem hora que ele acelera, né? Você vê alguma coisa e você começa a olhar alguma coisa, você começa a olhar se aquilo não tem uma oportunidade, ou se aquela pessoa não é uma pessoa, enfim, interessante, olhar várias coisas. E não sei, André, isso sempre me motivou, sempre fui assim, e acho até que não vou parar de ser. Eu vejo isso até hoje, às vezes eu me prometo de ficar um pouco mais quieta e aparece alguma coisa e eu acelero de novo. É muito bacana porque isso é de perfil. E até mesmo aqui dentro da Turbo, a gente como sócio precisa entender o que cada um é bom, o que cada um gosta de fazer. Eu sou o perfil de ficar abrindo frente e criando negócio. Ao mesmo tempo, se não tiver aquele executivo de dia a dia para tocar bumbo e fazer a operação rodar, não se sustenta, né? Então, assim, eu tenho muito esse perfil, mas eu preciso de gente executiva do meu lado, senão dá problema. Como é que você lida com isso? Ter esse monte de frente, gerenciar, etc. Por exemplo, tem negócio que é 100% meu, onde que eu, aí sim, vamos dizer, eu sou a diretora-geral, a presidente da empresa, então seria como executivo principal da empresa. Mas, no fundo, é uma função muito assim, institucional, né?
No dia a dia a gente já tem equipe, já tem time, enfim, é ali que toca o dia da empresa e negócio, como eu conheço muito do setor, né, eu posso estar ali apoiando, mas não tá na parte executiva exatamente, né? E ok, mas a parte executiva, assim, eu falo que gestão, né? Gestão ele salva um negócio ruim e ele quebra um negócio bom. Então, assim, igual você falou, você tem esse espírito seu, já percebi as poucas vezes que a gente esteve junto, e isso é muito bacana, é isso que cria os grandes empreendedores. Mas se você não tiver a turma dentro executando, e executando real mesmo, porque aqui dentro, da porta para dentro, né, você vai ter financeiro, você vai ter contabilidade, você vai ter gente, você vai ter processos, você vai ter coisa, e não tem como você fugir disso. E isso tem que ser muito bem executado para o negócio dar certo. Senão é um castelo de areia, né? Exatamente, é. Legal. E outra pergunta muito nesse sentido é, poxa, hoje você está envolvida com transporte, saúde, imóveis, várias outras coisas. Como é que você decide avaliar, né, entrar ou não em um setor novo, num negócio novo? Tem alguma coisa que, tipo assim, aquele critério que você já corta de vez? O que você gosta de olhar para ver? Não falando do micro da empresa, mas do setor. Que coisa que você olha? Qual o cheiro que você tem para descobrir se você vai ou não vai entrar? Boa pergunta. Assim, por exemplo, se você for no setor de transporte, é um DNA da nossa família, né? Então, naturalmente, a gente caiu ali dentro, enfim, estamos ali dentro e é natural. É um setor muito difícil, muito de Capital intensivo, tradicional, capital regulação. intensivo, né? Mundo real e papapá. E, enfim, difícil de fazer, né? Também de executar. Eu falo que, pô, você tem um contrato de concessão. Você tem que, assim, você tem 500 obrigações e que você tem que cumprir, não é uma opção. Amanhã eu não gostei dessa linha, acho que não tem muito passageiro, achei que eu não vou fazer. Não, eu tenho que fazer. Então, isso tem uma característica muito legal que imputa na gente uma responsabilidade muito grande, né, com a sua função, assim, do que a empresa tem que fazer dali para fora, né, e, consequentemente, também dali para dentro. Então, assim, a gente vem de uma cultura de respeitar muitas pessoas, de ter uma base assim na empresa bem assim cultural mesmo. Isso é arraigado na empresa e é nítido. Onde eu passei, a gente consegue colocar e aplicar isso, né? Mas quando você vai para outros setores, aí você falou o que eu olho, o que me coisa, aí eu acho que é uma coisa meio de mercado, né? Tem coisas que eu não olho mesmo, assim. Já tentei olhar, mas achei que não. E chega uma hora que você tem que também fechar um pouco o foco, né? Por exemplo, eu sempre, desde nova, eu gostava de ler. Na época era Gazeta Mercantil, depois virou Valor Econômico, Valor e tal. Eu ainda sou uma pessoa que leio jornal. Outro dia eu falava semana com uma pessoa. Eu brinco, eu estou um pouco entre o velho mundo e o novo mundo. Eu lido com muita gente jovem, né, brilhantes aí. Tenho 4 filhos, jovens também. Mas eu também tô lá naquele mundo passado. Eu gosto de ler jornal, eu gosto da notícia dada por um jornalista, não só por um carinha, uma pessoazinha ali na rede social que te influencia, que vai dentro enfim, da onde sua cabeça pensa. Eu não quero onde que minha cabeça pensa, eu quero onde que o mundo tá. Lê o editorial, entendeu? Editorial e tal, exatamente. Eu gosto muito. E aí, então, você começa, por exemplo, saúde é um setor de muitas oportunidades, sempre será. Eu acho que talvez de mais oportunidades, porque a saúde, cada dia, ela só se alarga, né? O que ela faz, e, enfim, a necessidade, a própria longevidade das pessoas vai estar levando para isso. Tem a Apex, por exemplo, eu sou acionista lá, né? Então, é uma vertical, assim, muito interessante. Enfim, super, né? Está se tornando aí um banco de investimento, o primeiro banco de investimento regional do Brasil, e está fazendo muito bem, assim, a tese maravilhosa. Ali dentro a gente vê muita coisa também. E outros, imobiliário é um negócio que você tem um lastro ali seguro. Já tive muita startup também, já passei por algumas startups, né? Gostei bastante, uma época também estava muito. O juro tem que cair um pouco, né? Tem que estar um pouco, ter mais coragem, né? Bom, não sei se a gente vai entrar O que você não mexe de jeito nenhum? Olha, não tem o que eu não mexo. Até um negócio de alimento eu já olhei, já quase tive para investir, e aí, outro dia essa pessoa volta e meia, ela me procura, alimento que eu falo indústria, né, e tal. O que no fundo, sabe, você talvez defina o seu goal ou não goal? São as pessoas, é o empreendedor que está lá do outro lado,
Às vezes não é o setor. Você pode fazer uma coisa totalmente inusitada. Mas isso até que tamanho de empresa? Porque isso é muito bonito quando é o cara que fatura pouco e tal, mas é o cara até quando, sabe? Não, eu sei, mas assim, pois é, a minha tese, ela é uma tese de eu entrar numa empresa pequena, média e crescer com ela. Essa é a minha tese. Eu não vou comprar um pedaço da Coca-Cola, porque não tem condições, Aí ela compra já tá ações, pronta, né? vai comprar ações e tal. Porque, acima de tudo, eu acredito em empresa, eu acredito em negócio, mais do que em especulação, em ações, em bolsa, em dinheiro. Eu acredito em negócio. Eu acho que ainda é o lugar onde você mais pode, enfim, Gerar valor e ganhar com gerar isso. valor, enfim, capitalizar, gerar valor, deixar um legado, fazer alguma coisa, gerar empregos mesmo, e, enfim, eu acredito muito em empresa, em negócio. Não É sei. por aí. Bom, agora falando do micro. O que você olha de métrica numa empresa? O que é indispensável para você avaliar? Numa empresa, novamente, eu vou voltar para a parte executiva, assim mesmo, das pessoas, né? As coisas, alguns erros ou fraquezas que eu tive aí pelo caminho, talvez não tenha sido nada, igual você está falando, mesmo no micro. O micro, eu acho que mesmo é ter uma boa gestão. Ainda que micro, ainda que você gerenciar a sua casa, ainda se você tiver um bar, você tiver um negócio pequeno, é você dar total atenção e valor a isso. Porque é igual você falou, senão você cria um castelo de areia, né? Então é uma coisa assim que me preocupa muito um negócio que não esteja bem estruturado. E às vezes você entra e o negócio não está bem estruturado. Ou ele se desestrutura, ou cria situações com sócios. E você vai vendo que assim, gerir uma sociedade, conviver em sociedades, talvez seja a coisa mais crítica, mais do que o próprio negócio. Com certeza. Acho que. Como é que é? Tem uma frase do. Acho que é Isaac Newton. Eu consigo calcular o movimento dos asteroides, mas não consigo entender a insanidade do homem, né? Acho que é Por por aí. aí. É por aí. Por aí. E aqui, além de empresa de capital fechado, acredito que você tem alguma coisa de investimento líquido. Investe só em renda fixa ou gosta de olhar alguma coisa? Onde é que você mexe aí? Não, tanto em renda fixa, mas essa parte sim, que você for falar para bolsa, eu prefiro sempre ter uma assessoria mesmo. Eu prefiro, acho que uma vez eu me aventurei, quando meu filho nasceu, meu marido colocou uma poupança para ele, uma bela poupança. Falou, meu primeiro filho nasceu aqui e tal. E eu falei, não, vou cuidar aqui, porque uma operação aqui que eu aprendi, negócio de opções e Nossa. tal, e coisa. E era muito bom, sabe o quê? Se você fizesse isso todo dia, você sentasse na cadeira e ficasse lá e falasse, você ganhar dinheiro. Resultado, não dava tempo de olhar, nunca mais olhei e perdi o dinheiro todo. Todo assim, né? Enfim. Mas então eu acho que tudo que é fora que eu sei fazer bem, eu prefiro fazer com assessoria, né? E graças a Deus a gente tem um nível de informação boa. Eles até falam, poxa, é difícil você ver uma mulher aqui preparada como você e tal. Nossa, e eu sei muito pouco, eu acho. Mas eu gosto, sempre gostei de mercado, gosto de bolsa, gosto de ler. Nossa, enfim. Eu vi lá no Instagram, Charlie Manga. Pô. Charlie Munger, mas adoro ler biografia e tal, mas adoro ler aqueles, enfim, os status investe aí da vida. Vou lá, disseco a empresa toda e faço pesquisa. Meu filho também gosta, então a gente bate muita bola. Pô, olha tal empresa, olha isso, olha aquilo, como é que não pode, tal. A gente analisa um pouco lá os econômicos e tal. Então é meio que por aí. Mas dá um por alto, assim, pra galera. É Brasil, é lá fora, é ações, é mais renda fixa? Tem uma ideia, assim? Porque eu acho que é muita curiosidade do pessoal que tá em Não, casa entender. não, mas Eu sou 100% ações, não tenho nada de renda Você fixa. tem nada, Zero, sua zero. idade, né? Você tá na idade. Olha, eu, pela minha idade, e eu não sou tão profissional nisso, eu acho que é o seguinte, eu acho que eu brinco que às vezes o risco maior que eu tenho já tá nos meus negócios. Então, na minha liquidez, eu tenho que ser um pouco mais conservadora. Mas não tão conservadora, né? Você pode ser um investidor qualificado, né? Mas Brasil, pouco lá fora. Eu acho, não sei, eu acho que eu sou aquela pessoa que eu peguei o dólar R$ 1. a 1 e pouco, a 2, a 3, a 2, 1. Então, quando você fala um dólar, hoje caiu até, né? 5,28, sei lá. Tá caindo. Então, assim, quando você fala um dólar 5, 6, eu acho caro você ir lá para fora com esse dólar, né? Mas é uma proteção. Eu acho também que enfim, é super válido e
e vamos vendo. É caro ir lá pra fora, mas quem viu do 1 pro 5 sem ter nada, ficou caro tá aqui Ficou também. exatamente. Quando você fala uma Nasdaq lá fora, assim, o negócio não para de melhorar, né? Impressionante, né? Assim, tá sempre melhorando, incrivelmente, né? Brasil é complicado. Eu não consigo ter menos de 50% lá fora. Acho que pela minha idade, perfil. Por exemplo, a sua geração toda olhava pro INSS e tinha certeza que ia receber. Se você perguntar pra qualquer pessoa aqui, ela tem certeza que não vai receber. Então muita coisa muda, sabe? Não vai ter nem dinheiro pra todo mundo. Não tem como. Exatamente. Show. Vamos lá. Qual que foi o maior erro de avaliação que você já fez no investimento? E o que esse erro te ensinou? Nossa, olha, eu acho que o maior erro que eu já fiz foi, em dado momento, ter pessoas, poucas pessoas, mas teve uma, passando aqui na memória agora, justamente, eu não tô indo, você vê que eu não estou indo para o negócio, eu estou indo para a pessoa, né? Engraçado. Eu acho que negócio, eu estou para te dizer que eu acho que eu não errei nenhum. nem os startups, nem os menores, nem os maiores e tal. Mas eu acho que eu me enganei com pessoas e às vezes em algum momento você é levado, ou você, às vezes, sei lá, eu sou mulher, sou mais, às vezes, sensível, valorizo mais alguma, né, aquela coisa, você tem um princípio de que a pessoa vai ser correta com você, como você está sendo e tal, e no meio do caminho, e aí às vezes você toma uma posição, você dá uma posição para essa pessoa que depois você se arrepende, né, no negócio. E às vezes você não tem como reverter, e aí aquilo se arrasta. E aquilo arrasta, vira um problema, traciona, né, distraciona o negócio, porque você entra num negócio para ele tracionar, você não vai entrar para ele ficar parado, para ele ser mais do mesmo. E aí, quando você tem um desentendimento interno, aquilo anda de lado, e aí você perdeu, seu tempo pra caramba. Né? Energia, às vezes, que é pior que o tempo. Você perdeu sua energia, isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Então, assim, eu não gosto de perder dinheiro, mas se eu tiver que, às vezes, deixar alguma coisa um pouco na mesa para trás e ir em frente, para aquilo sumir da minha frente. Sumir da minha frente e abrir de novo, eu vou embora. Eu sou meio doido, sou dessas, assim. Então, o que eu me arrependo foi isso. Às vezes, ter dado crédito demais, ou, quer dizer, bancar demais uma pessoa e depois aquela pessoa não era aquilo. E assim, é muito bacana porque é uma visão muito de sobriedade e sabedoria mesmo, porque tudo que eu pergunto que na minha cabeça é um número ou uma equação, você volta com pessoas. E aí, como eu, tô começando agora, sofro um pouco dessa síndrome de inocência, eu sempre espero o melhor das pessoas, até elas me darem uma facada nas costas, isso acontece. Queria entender assim, poxa, dada a sua sabedoria, como que a gente pode se prevenir mais em relação a isso? Eu sei que é difícil ler as pessoas, mas o que eu posso me atentar, o que eu devo observar antes de dar confiança ou andar com um negócio que eu não deveria, sabe? Tem até um livro do Malcolm Gladwell, que é um cara de Harvard e tal, fantástico, né? Falando com estranhos. E aquele que escreveu O Ponto de Desequilíbrio. Eu sou ruim para livro. Você é ruim? Pô, esse cara é fantástico, esse autor. Então ele chama... então, assim, falando com estranhos, né? E ele conta, até quando Chamberlain foi conversar com Hitler, e ele voltou, falou, nossa, ele vai cumprir, ele é uma pessoa bacana. Quer dizer, totalmente errada a leitura dele, porque em algum momento ele ficou suscetível ali à subjetividade, ao... né, às vezes, enfim... O encantamento. O encantamento, e isso acontece mesmo. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem para você neutralizar isso é você ser menos emocionado. Emocional. Né? Eu tenho assim, um ponto bacana na minha vida, que meu marido ele é muito racional, muito pé no chão. Ele é advogado, mas assim, empresarial, cabeça empresarial e tudo. Mas ele é muito assim, eu brinco que é o chinês. Eu dou 3 passos para frente, ele dá um para trás e fala, olha... E, enfim, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nessa pessoa. Mas tudo bem, se eu quiser ir com essa pessoa nesse negócio, vou embora, ele vai me apoiar. Mas ele volta e meia, ele me dá uma puxada para trás e fala, dá uma olhada e tal. E ainda assim, tem horas que eu vou demais. Mas eu acho que é você ser menos emocional, menos sentimental. E ainda assim, você vai correr risco de errar. Mas, né, não se empolgar tanto com as pessoas. Deixá-las mostrarem para você um pouco mais, assim. E uma coisa que eu vejo cada vez mais que no mundo empresarial existe, e não é uma falta de respeito você fazer isso, um background check, né? Pega o telefone, liga para 3, 4 pessoas que conhece e entende, né? Exatamente, André, exatamente. A gente, às vezes, né, não faz isso. Agora eu tenho, ultimamente, exercitado mais isso e é verdade. Isso é bacana.
E agora, notícia boa. Qual foi o investimento que não era glamuroso, parecia difícil, complicado, pouco visível, mas que você fez e surpreendeu? Olha, eu acho que no portfólio, assim, eu acho que a Apex foi o melhor investimento, né? Uma empresa brilhante, uma empresa de Não sei se pode jogos. abrir. Qual que era o tamanho da Apex quando você entrou? Não preciso falar de valuation, mas pra galera entender, assim, o que que era a Apex? Cara, a Apex era uma empresa. Eles vieram me procurar, na época o Fernandinho veio me procurar, ele era, né, amigo dos meus sobrinhos que estavam lá dentro, e ele queria me vender um negócio das girafas, né? Uma cota AFS. da FS, exatamente, girafas. E eu ouvi aquele menino falando, lá, encantador, né? Como sempre, muito inteligente, mas eu olhei e falei: olha, só se for para entrar nas girafas lá, nacional, a franquia. Agora eu comprar uma loja da girafa aqui no shopping, tô fora. Isso aí esquece. Não é o tipo de negócio que tô fora. E aí eu falei: pô, mas esse garoto tem valor. Isso aí é um diamante e tal. E aí, quando pra lá, pra cá, e ele querendo me vender, e eu não querendo comprar, mas eu conhecendo ele a cada dia, até que eu fui o primeiro. Eu acho que eu fui o primeiro a fazer o cheque mesmo, assim, sabe? De fora, apostar na empresa, né? Depois veio o Américo, vieram, né? Enfim, aí outra É em que ano metade. isso? Isso foi, eu acho que, porque 16 para 17, eu acho, por aí, né? Muito tempo, né? Muito tempo, exatamente, né? Então, assim, então a E Apex esse era menino aí tá com 12 bi de AUM, tá? O mesmo que tava vendendo a cota do girafa. Eu sei, exatamente. Hoje teve reunião de conselho a manhã inteira e a gente tava lá. Mas então, então o tamanho que era a Apex, eu dei um apartamento AAA, mas eu dei um apartamento diferente para um AAA que eu tinha, que eu peguei numa transação, e foi minha entrada na Apex. E foi maravilhoso. E eles pegaram meu apartamento e venderam no mercado mais caro do que eu coloquei. Ali já começou Gênios. a mostrar a força da galera. E, enfim, não parou mais. E Esse é o corte. Dei um apartamento na Apex, né? é isso aí. Genial. Depois de lá, foi muito relevante mesmo. Não tem nenhuma outra que chegou no patamar de Apex, assim, né? Não, que tenha tido, enfim, esse nível de múltiplo e o quanto ela se valorizou e cresceu. E a estrada que tem pra frente Não, ainda? exatamente. É assim, é enorme, realmente. Então, acho que, assim, do nível da Apex nenhum. Eu acho que saúde é um negócio né, que pode também aí ter uma trilha bacana, né? Vamos ajudar nisso, eu tô grande. Agora essa aqui é muito boa. E qual que é o seu anti-portfólio? Aquela oportunidade que bateu na sua porta, você escutou a história, não comprou e correu muito na sua frente. E que correu muito assim. Você não entrou e o negócio andou pra caramba. Boa. Tem uma, não muito tempo atrás, assim, que eu sempre lembro dela. Deve ter tido várias, mas tem uma que eu sempre lembro, que foi o Vinícius da Yoga. Yoga. A galera, Ele veio aqui e gravou? Vinícius, né? Vinícius grandão. Vini, né? Que eles chamam. Vini. Menino bacana, de ouro. Ele veio. Bom, depois eu quero também contar uma O espaço lá é seu. do Rodrigo Miranda, lá da Chip e tal. Mas o Vinícius também veio, e me ligaram e falaram: pô, Simone, atende um amigo meu aí e tal, não sei o quê. Aí quando ele esteve conversando comigo, eu falei: caramba, esse menino tem gostei dele, tem um valor. Mas eu tava num outro momento, ou não sei o que e tal. Eu falei: não, vou mandar você pra Apex. Resultado. Mandei Apex pra lá, até investiu. hoje eu falo: isso daí vocês estão me devendo, né? É verdade. E acho que até a Estônia entrou, né? Com Ele fez Sasholic agora, 100 e pouco de valores. É mesmo. Não, fantástico. E merece, a empresa é maravilhosa. É um setor muito grande também. Muito grande, muito grande. Então ali foi ali eu dei mole. Yoga. E qual que é o outro? Você falou da Chip? Não, a Chip também foi legal. Alguém também me ligou, falou: pô, você pode receber um amigo meu. Aquilo eu fiquei enrolando, não conheci o Rodrigo. Um balão, um mês. Aí o cara me ligava, falei: tá bom, vamos. Aí foi lá, escritório da Road, aí fomos conversar, e ele falava, era um negócio de logística. Falei: não, tô fora, não sei o quê. Quando ele me apresentou, ele achava que o negócio dele era só um negócio de logística. Quando ele me apresentou, eu falei: cara, você não é isso não, você é muito mais, e pá. E aí também fiz, acho que o primeiro cheque pra ele lá. Olha que legal. Né? E ele conta, às vezes, nas palestras dele, quando ele não tinha, ele não tinha para pagar a folha que a empresa ia acabar. E ele, tal, Simone, vai, não vai, como é que aí o cheque entrou. E, enfim, fez uma bela história. Rodrigo Miranda também é um cara muito bacana. De muito A geração valor. boa de empreendedores está aparecendo aqui no estado, né, cara? Muito. Exatamente. Uma turma muito boa. PicPay não bateu na sua mesa, não? Não, PicPay não. O Diogo eu tive um pouco de relação, mas aí o PicPay já tinha rodado. Já tinha ido. Já tinha ido.
Aí não era uma... Pô, essa da yoga eu não sabia. Legal. Essa é uma pergunta boa. Como que você lida com fatores macroeconômicos? Você leva isso em consideração ou é bottom-up e ignora isso? Porque no Brasil é difícil, né? É difícil, mas assim, a gente olha especialmente a parte do endividamento, né? Ali da responsabilidade, dos investimentos que a empresa tem que fazer, é a Selic para lá, para cá, o que está acontecendo. Acho que é o que mais machuca, né, todo mundo. Mas a gente não largamos ela para lá, não. A gente fica ligado nisso, sim. Quem que é Simone Kiep fora do mundo corporativo? Existem paixões, hobbies e causas que mudam a sua visão de mundo e de vida? Nossa, sim, você me pegou. Eu tenho uma ligação enorme com o esporte, sou apaixonada desde acho que os 12 anos de idade, mais ou menos. E praticamente assim, tudo quanto é esporte, você sonhar, eu já fiz. Eu só não sou excelente, porque eu sou boa, às vezes até bastante boa em tudo que eu fiz ou que eu faço, mas não sou excelente de tantas coisas que eu faço, né? Que eu gosto, que eu amo. Mas teve aí na minha vida, né? Vôlei, fui da seleção feminina, várias, capixaba, várias coisas. Tênis, jogo até hoje, windsurf, golfe hoje é meu esporte principal. Aí corro na areia, faço academia, pedalo. Então eu sou uma pessoa que eu meio que acordo e falo, o que eu vou fazer hoje por mim? E sempre eu faço primeiro por mim, depois eu vou, marco a reunião com você mesmo, né? E eu faço isso muito bem, todo dia. Então eu sou super apaixonado, isso pra mim é igual o ar que eu respiro. E fora isso, cara, tá com a família, tá na praia, sou louca por praia, por mar, vento, essas coisas. Sou uma pessoa muito assim... Sou de centro, né, vamos dizer. A polarização que o Brasil está vivendo é direita, esquerda. Eu sou do meio, eu sou crítica. Eu sou crítica com a direita, eu sou crítica com a esquerda. Eu sou de lá, sou de cá. Não é tudo que vem que eu... Não importa quem está lá do outro lado. Então, eu sou bem assim. E me sinto bem à vontade de ser assim, né? Porque eu estou na camada de cá. Às vezes eu tenho algumas posições e não fico me expondo, nem falando... Meu Instagram até é fechado, não tem LinkedIn, não tem Facebook. Hoje eu tentei achar LinkedIn, não achei nada, não achei nada. Não tenho, E sou um pouco tímido assim pra isso. Meu Instagram também tem um monte de pedido lá, mas é pouca gente que coisa. Mas enfim, eu fico mais restrita mesmo ali. Mas você ia falar alguma coisa, questão de, por onde eu tô, pensamento... Sim, então, exatamente. Então, assim, às vezes, raramente que eu me manifesto, as pessoas até se surpreendem. Pô, você tá... Com esse negócio da PEC da blindagem, isso é um absurdo, então, né? Isso é uma tem condição nenhuma. Mas você vê as pessoas da nossa classe, do nosso meio, todo mundo quietinho. Por quê? Porque vem da direita, então tem que ficar quieto. Não, isso aqui vem da esquerda. Vira uma imbecilização nada, no nível, né? Vem né? da onde você tem que ter senso crítico pra saber que isso é horrível, isso é um absurdo, isso é negócio, né? Anistia ampla, tentaram dar um golpe no país. Então, não é assim, né? Então, acho que a gente tem que preservar nossa democracia, nosso país, se é de direita, se é de esquerda, se é de... Agora, o fator político, isso aí eu acho que a gente tem que meio que deixar de lado e trabalhar. Vamos tocar a nossa vida, porque não importa quem estiver lá na cadeira, já passamos cada coisa, né? Assim, quem passa uma Dilma da vida... Duas Dilma, né? 2 Dilmas, você passa qualquer coisa, né? Mas eu sou mais ali no meio, mas sou crítica, assim, com o que acontece no mundo, à minha volta. Se eu vejo uma coisa na rua, se eu vejo uma coisa acontecendo, se eu vejo uma coisa pública e tal, isso me afeta, me toca, não vivo numa bolha de jeito nenhum. Então eu sou bem assim. É muito doido, porque as pessoas realmente começam a se degladiar e brigar em defender pessoas que estão zero interessadas no bem delas, né? Tipo, sei lá... Hoje você vai lá, o partido do Bolsonaro é o PL e o cara que manda é o Valdemar Costa Neto, que foi preso no mensalão junto com o Lula. Aí eles ficam brigando entre eles. Exatamente. Então, assim, não quero saber se tá certo, se é bonito, é feio. Eu sei que tô do lado de cá e se o negócio tá do lado de cá tá certo, tá do lado de cá tá errado e tal, pra lá, pra cá. Quer dizer, que um roubou, o outro tentou dar o golpe. Pô, vamos lá, vamos ter senso Direita e crítico. esquerda e o povo continua tomando no centro. Eu acho que é por aí. Quais valores pessoais você considera inegociáveis? Olha, isso é muito... Eu sou meio rígida com isso aí, sabe? Eu sou meio... eu acho que valores pessoais, pra mim, é ética mesmo, né? Esse valor, você ser uma pessoa... Eu falo muito assim, você ser uma pessoa confiável, né? Eu acho que isso... Falar a verdade... Então, assim, eu acho que eu me gostaria de ter, às vezes, numa sociedade, ou de estar numa
numa mesa, num conselho, por exemplo. Cara, inacreditavelmente. Tem um monte de conselho que as pessoas sabe, não se envolvem, não olham as coisas, não questionam. Estão ali pra quê, né? Estão ali para quê, né? No papel, assim, as pessoas, André, elas assinam um documento sem ler, elas assinam atas de reunião sem ler, sabe? É inacreditável o que a gente vê nesse mundo corporativo aí. Então, assim, para mim os meus valores, assim, essas coisas sabe, da ética de ser uma pessoa, eu levo isso muito a sério. Essa o Ricardinho vai ficar orgulhoso. Você podia morar bem em qualquer lugar do mundo. O que te faz escolher continuar morando em Vitória todos os dias e todos os anos? Ricardo, é um defensor, né? Não, nosso Vitória, graças a Deus, agora a gente tá com esse bairrismo, né? De gostar do Espírito Santo, gostar de Se deve Vitória. muito a ele, tá? Exatamente. Mas antes disso, na nossa época, tudo era o Rio de Janeiro, quando eu era jovem. Depois, tudo assim, mais São Paulo. Sim. E aí eu acho que quando a gente foi mais para São Paulo, né, a geração estudar e passear e coisa e tal, eu acho que faltou um pouco de qualidade de vida e beleza natural, né? Eu morei 2 anos lá pra nunca mais. Um amigo do meu marido falou assim, que ele era procurador de justiça, o cara falou assim, aquilo é uma máquina de moer gente, eu quase morri lá naquele lugar. Então, assim, é um pouco isso. Eu moraria em São Paulo se fosse trabalho temporariamente e tal, mas não é uma cidade, eu não gostaria de viver lá e tal. Então, eu acho que quando o Rio ficou impossível. Eu amo o Rio, adoro o Rio. Tem filho que mora no Rio. Aí eu tô falando até com meu filho, mas eu vou no lugar bom do Rio. Eu vou nos campos de golfe, eu vou na praia, eu vou não sei o quê, eu vou ali, eu vou aqui. E o Rio mistura aquela confusão toda, que é uma delícia. É legal. Né? Você não pode, o perigo é uma bala perdida, né? E o carioca também, o jeitinho lá de sempre querer se dar bem. Mas então eu acho que quando o Capixaba foi para São Paulo e ele, poxa, viu e voltou, muita gente voltou, né? Eu adoro Vitória, sempre morei aqui, tive a oportunidade de estudar fora. Na época eu passei até no Rio de Janeiro, na PUC, acabei ficando. E pode ir onde for no mundo passear. Eu falo que é bom morar aqui e ter dinheiro para... Ter dinheiro sim, nem tanto, né? Mas para passear fora, a gente tá super bem centralizado. Eu adoro viver aqui. E nunca pensou em morar fora mesmo? Tipo, do Brasil? Não tenho a menor vontade, não tem. Isso é uma coisa que é muito doido, porque da geração dos meus tios, meus pais, não se fala muito nisso. Mas da nossa geração, a galera tá querendo sair fora. Tá querendo sair fora. Eu já morei em Londres, aquele negócio vai estudar inglês, fica lá 6 meses e tal. Mas assim... Mas morar, fazer vida mesmo. Fazer vida. Eu até falo, se fosse pra eu morar fora, eu moraria trabalhando. Pra ter um trabalho que me motivasse e tal. Agora eu ficar de madame lá, e vou morar em Miami, vou morar não sei da onde, ficar passeando. Esquece, deixa eu aqui na minha cidade, trabalhando, vivendo, tendo qualidade de vida, né? Acho que é por aí. Se você não fosse empresária e investidora, o que você seria? Nossa, eu acho que eu seria, se eu pudesse, acho que atleta profissional. Eu acho bem bacana, assim, algumas modalidades aí. Eu acho que é uma vida dura pra caramba, né? Sofrida, mas é uma vida incrível. Eu seria feliz. A mentalidade do atleta é uma coisa de doido. É uma coisa. Isso forjou desde os 12 anos, 13 que eu faço esporte competitivo. Então, isso acho que forjou a minha, né? Enfim, minha personalidade, tudo, né? Assim, de, você ganhar, você perder, se um dia você tá em cima, outro dia você não ser nada, você lidar com pessoas que totalmente sem interesse ali, né? Na hora que... Enfim, eu adoro. Eu acho que uma das coisas mais incríveis do atleta é ele se preparar arduamente pra perder. Se preparar, treinar e ir lá e perder. E aí, né? A motivação pra continuar. Você se prepara, porque é inacreditável. Você às vezes chega num torneio e... Hoje eu faço muito golfe e jogo torneios e tal. E é esmagador, né? Porque o golfe ele é de uma técnica refinada e tão precisa que qualquer erro seu, né? Golfe, toda tacada você tem. A estratégia... Você toma a decisão, arma a estratégia e executa a ação, né? A sua tacada. Então, toda tacada você tem esses 3 atos. E pode errar nos 3, né? Esses 3 atos. Então, exatamente. Você tem 3 chances de errar em cada. Então, é isso aí. Muito bom. Você se considera hoje mais otimista, realista, pessimista em relação ao futuro do nosso Brasil? E por quê? Eu sou uma otimista nata, né? Diz que todo empreendedor a gente tem que ser otimista. Não tem como, né? Eu sou meio que aquele mesmo que vê onde tem um problema, eu vejo uma oportunidade. Mas eu sou otimista, cara. Eu acho que o Brasil é uma potência. A gente tem
tudo pra... Você viu o Brasil crescendo, o Brasil dando certo, né? É que a minha geração não Exatamente, viu. vocês não viram. A gente viu a inflação, cara. Depois a gente viu o Plano Real, a gente viu o Fernando Henrique Cardoso, que as pessoas... Quer dizer, a história meio que, pô, deixou ele de lado. Ele foi um baita presidente, ele foi o cara que botou o Brasil ali no eixo. Vendeu o que tinha que vender. Um estadista, né? Um cara de postura, de nível, de educação, né? No mínimo tinha educação, tinha, né? Talvez o mais culto que Mais teve na culto, cadeira. Né? Exatamente, né? Então, assim, vimos de tudo. E aí a gente viu esse Brasil que era horrível, vimos um Brasil que difícil, mas ficou bom. Aí vimos um Brasil horroroso, e melhor, e pior, e melhor, e pior. Então, a gente que tá do lado de cá, chega uma hora que você fala, ó, deixa esses governos fazerem o que esses caras quiserem. Claro que a situação macro do país, né, nos afeta, né? Mas eu acho que mais econômica do que a política, assim, né? E aí tem as reformas que a gente precisa, um monte de coisa errada no Brasil. Assim, é inacreditável, né? Assim, você fala, meu Deus, como que... Ah, não, mas aí não pode mexer na pensão da filha do general, porque eu não sei o que. Pô, isso não existe e tal. Sem bid, previdência sabe? por Então é uma adulto. falta de coragem. E eu acho que hoje as pessoas falam muito do acho que foi até não sei se era o Cândido Bracha, do Itaú, né? Que foi do Itaú e tal, ou outro cara, falando o seguinte, a gente fala muito do presidente, né? Sempre falando de todos os presidentes e tal, mas o Congresso, cara, o Congresso é decisivo. Né? O Congresso, primeiro que ele é o espelho do Brasil ali, né? E nunca tivemos até assim, uma fase bem difícil lá no Congresso, mas ele é decisivo para o sucesso do Brasil. Ali que toma decisão, ali que muda as coisas, né? Muito bom. Simone, a gente tem 5 perguntas finais. Antes tem mais uma aqui, mas as 5 finais são as mais legais do podcast sempre. Essa aqui é legal porque eu acho que você vai gostar de falar disso. Se você pudesse ensinar uma única lição para as próximas gerações da sua família, qual que seria? Seja um trabalhador incansável. Eu acho que isso se prepare, né? Se prepare e seja um trabalhador incansável. Eu acho que aí você vai alcançar qualquer coisa. E eu não falo nem do nível, do ponto de vista de financeiro. Eu acho que é da sua realização mesmo. Realização, liberdade, felicidade. Né? Eu acho que passa pelo trabalho. Isso, para mim, é negociável. É isso. Simone, muito obrigado. Vamos agora para as finais. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Nossa, sucesso. Caramba. Todo mundo é um pouquinho, né? Você me pegou. Cara, não sei. Eu acho que sucesso... tem o sucesso financeiro, você tem coisa de vida, mas o maior sucesso da vida que você pode ter é paz. É você ter paz, você ter, enfim, estabilidade, né? Eu acho que esse é o sucesso que você tem que buscar. Aí, seja, você está no campo empresarial, no campo... Então, eu gosto dessa pergunta exatamente por isso. Porque normalmente, o cara Elon Musk, não sei o quê, eu vou muito nesse negócio aqui. Quem é o cara mais tranquilo e feliz que eu conheço? Eu acho que essa que seria, talvez, a família mais, sabe? Cara, por exemplo, você fala o Elon Musk, eu li o livro dele, gostava dele e tal, mas ele também fez tanta idiotice que, pelo amor de Deus... Será que é o espelho que eu quero seguir? Não, né? pra mim, no way. Pra mim, caiu por terra. Desculpa aí quem ainda acha ele tudo que ele é. Porque tudo que ele criou e tudo, mas enfim, não, acho que pro mundo... Eu acho que um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito, é o Bill Gates. Eu acho que o Bill Gates, as coisas que ele faz pela humanidade, né? Onde quando ele vai atrás lá, né, com a fundação dele, dos problemas do mundo, né? O problema é o problema da água, o problema do tifo, o problema da malária, o problema disso, o problema do câncer. Então, assim, ele usa aquela força, aquela potência, enfim, financeira, a capacidade que ele tem de agregar, inclusive, outros bilionários aí, países e tudo, para resolver problemas do mundo. Então, eu acho que Bill Gates é um cara que eu admiro muito. E tem umas coisas, tipo, eu vi o documentário do Bill, realmente ele falando, né? Poxa, aqui nos Estados Unidos a gente tem esse problema, lá na África, 8 a cada 10 pessoas não tem saneamento básico. Aí o cara, nossa, que absurdo. Aí você olha pro Brasil, 50% das pessoas ainda não tem saneamento básico. Então, isso que é bolha pra mim, sabe? É público gratuito e medieval. Metade da população não tem saneamento. Exatamente. É verdade. Um absurdo. Livro que você mais indicou e deu de presente pros outros? Olha, eu tô vendo um livro ali atrás que eu gosto muito, que eu gostei muito, Organizações Exponenciais. Esse livro é fantástico. Quando eu li ele lá em 2015, 16 por aí, ele me deu uma virada. Mas eu gosto muito daquela
A história financeira do mundo, do... Crash, não? Não. Ou do Ray Dalio? Não, gente, é do Ray Dalio, não. Ray Dalio eu já li também, Principles e tal. Mas não, ele tem um de economia, mas qual que você tá falando? Ascensão Econômica, a seção do dinheiro. A seção do dinheiro, a história econômica do mundo. A seção do dinheiro. Esse livro é fantástico. Neil Ferguson. Esse livro Corte rápido. ele perpassa por tudo, né, e tal. Maravilhoso. Corte rápido. Qual que é a sua opinião sobre o dinheiro no mundo hoje? Com o Banco Central imprimindo o que está imprimindo, dívida dos Estados Unidos dá para pagar ou não dá? O que você... Cara, eu acho assim, o mercado, ele é maior do que tudo, né? Impressionante. Você não gosta, você acha um absurdo e tal, mas o mercado, ele dita o mundo. Não tem gente contra isso, né? Então, você pode ver assim, hoje os Estados Unidos está preocupado que a dívida que ele está criando, que ele está fazendo, cada vez maior, impagável. Não está preocupado. O cara tá metendo bronca ali. As coisas que ele está fazendo, então, assim, eu acho que... Vai se ajustar, só não sabe como, é isso? Vai se ajustar. Então, assim, Simone, aqui, não tenho essa preocupação, porque não cabe a mim, nem eles, para mim, estão muito preocupados, sabia? Porque no final do dia é isso. Mas eu acho que, enfim, a cautela fiscal e você ter você ter isso organizado é super importante. Você tem Bitcoin, criptomoeda, alguma coisa assim ou nada? Não tenho, me desculpa, você é jovem, mas eu... Eu não tenho nada também. Não, você é jovem, que eu falei, porque às vezes o jovem gosta. Mas eu acho que, cara, tem essa desregulamentação. Para mim, você pode lavagem de dinheiro e tal. Então, assim, eu acho que é um caminho, existe, vai existir cada vez mais, mas do jeito que ele é feito, eu não concordo, não gosto. Não, eu sou meio... Não é legalista, assim. Eu acho que tem coisas que para elas serem disruptivas, elas podem ser, mas dentro de certas regras, assim. Essa coisa tão maluca aí que pode... lavar o dinheiro do PCC todo aí num negócio desse, sem controle? Na verdade, não tem como, né? Mas isso é outra discussão. É. O Bitcoin é muito mais rastreável do que o real. Ele não serve para esse propósito. O Bitcoin não é bom para o crime organizado. Não é bom? O real é melhor. O problema do Bitcoin são outros. Mas a gente discute em outro momento. Simone, lugar do mundo que você ainda não foi e quer muito ir. Que eu não fui? Japão. É minha Japão, também. ainda não fui... Tem que ir. Tem que ir. Já fui na China e super impressionante. Super. Foi recente, não? Não, fui em 2009. Nossa. E eu achava que fosse chegar lá ter um monte de polícia na rua, meio que ditadura e tal. Quando eu cheguei, que me buscaram no aeroporto, era uma missão que tinha, eu cheguei depois que eu tava vindo na Alemanha. E aí me levaram direto, passa no hotel, deixar suas coisas e vou te levar que o pessoal tá num restaurante. Quando eu cheguei, era um prédio, um restaurante japonês, num andar 70. Foi o mais moderno que eu já vi na minha. Eu falei, caramba, tô em Manhattan. Né? Tô pra lá de Manhattan. Então, assim, brincar com a China é complicado, que os caras são... Quero muito ir. China e Emirados Árabes Unidos, que eu nunca fui também. Não, ali eu não conheço. Oriente Médio ali eu não conheço. 3 conselhos pra Simone de 15 anos de idade. De 15 anos de idade? Olha, eu não daria nenhum conselho. Eu faria exatamente tudo que eu fiz, porque eu tive uma infância muito boa, tive uma adolescência muito, muito boa, muito feliz. A juventude, a maturidade. Eu brinco lá em casa que eu falo assim, olha, se eu morrer amanhã, porque eu fiz tudo. Tudo que eu quis fazer, viver tudo que eu quis viver, tive tudo que eu quis. Assim, sabe? Vivi. Eu sou uma pessoa que eu vivo muito, muito intensamente. Tenho uma família grande, né? Tenho muito amor também, tenho muita coisa, muito negócio, muita... Enfim, tenho muita alegria de viver, assim. Gosto muito da minha vida. Primeira vez que eu escutei essa resposta. E pra gente fechar, qual que seria a frase da semana? A frase da semana? Eu não tenho a frase da semana, eu tenho a frase da minha vida, pode ser? Claro. Pior naufrágio é não partir. Olha só. Essa é a frase da minha vida. Muito super bom. Super aplicável aí sempre. Simone, muito obrigado pela participação, sério, foi uma aula mesmo. É esse tipo de papo que eu gosto, aprendi muito. Quiser deixar um recado pro pessoal, eu sei que você não tem rede social, low profile e tal, mas se quiser divulgar alguma coisa que eles achem você ou achem os negócios e tal, o tempo é seu aí. Não, tamo aí. Tô por aí. De vez em quando a gente cruza aí alguém. Quem conseguir achar, acha, né? Acha. E estamos sempre com essa galera jovem e bacana. Aprendo demais com sua geração. Enfim, um pouco pra frente, um pouco pra trás. E é isso que me faz jovem. Eu acho que eu tô com 56 anos, a sensação que eu tenho é que eu tenho 30. Fisicamente, mentalmente. Isso aí. Obrigada, adorei. Muito bom. Eu que agradeço, pessoal. Você que gostou, não deixe de se inscrever no canal, deixe um like.
Até o próximo episódio e vamos com tudo!